Hoje eu quero falar um pouco sobre os principais tipos de estudos que são feitos pelos analistas que recomendam ações. Se você tem dúvidas ou quer saber um pouco mais sobre o processo de análise de ações e escolha de portfólio, me acompanhe aqui até o final desse vídeo. Eu sou Marina Luz e está começando mais um Mais Engenheiros para você, o nosso lindo cenário de verão. Research é a área especializada em analisar as empresas para fazer recomendações de compra ou venda de ações. A maioria das corretoras e bancos tem uma área de análise próprios e são muito bons. Porém, são mais voltados para o investidor institucional, que são as pessoas jurídicas e os fundos. E por isso acabam cobrindo as empresas maiores e com mais liquidez, deixando muita coisa de fora. Já as casas de análise independentes são completamente voltadas para a pessoa física e têm muito mais liberdade de fazer recomendações de ações. Alguns exemplos de casas de análise independentes são a Empíricos, a Suno, a Eleven. Então, mesmo que você não pretenda fazer uma análise você mesmo, é importante saber baseado em que o analista X ou Y ou a casa de análise que você segue está emitindo um relatório ou uma recomendação de compra e venda de ações. Para começar, vamos falar um pouco sobre análise gráfica ou price action. A análise gráfica ela é fundamentada na teoria de Dow, das linhas de tendência primária, secundária, terciária, dos padrões de reversão, nas figuras gráficas, como o ombro, cabeça, ombro, parece até música infantil, né? Quem utiliza esse tipo de análise normalmente faz operações mais curtas, tenta captar distorções do mercado no curtíssimo prazo. A ideia da análise técnica e da análise gráfica é que toda a informação necessária para se tomar uma decisão de compra ou venda de ação está contida no gráfico. Por que eu não gosto de análise técnica e análise gráfica? Gente, eu tenho muito amigo grafista. Por favor, amigos, não fiquem bravos comigo. Mas eu acredito que no curto prazo o mercado se comporta de forma completamente irracional. Para mim, análise gráfica é como horóscopo. É muito legal, parece fazer muito sentido, mas no fundo, não serve para nada. Tipo, eu gosto de ler horóscopo, gosto de ler sobre os signos, mas eu não escolho namorado com base em signos, assim como eu não escolho investimento com base em análise gráfica. Análise fundamentalista. Quem usa esse tipo de análise está analisando os fundamentos da empresa e seu contexto macroeconômico e social. Por isso, é uma análise de mais longo prazo, porque fundamento não muda toda hora. Na análise fundamentalista, você olha o balanço da empresa, se ela dá lucro ou não, o índice de endividamento, a saúde financeira da empresa como um todo, quem são os dirigentes e até o contexto político e social. A análise fundamentalista envolve conceitos quantitativos e qualitativos. Dentro da análise fundamentalista, existem dois métodos quantitativos muito importantes. O fluxo de caixa descontado, onde você estipula um percentual de crescimento para a empresa e projeta todo o balanço dela com base nessa taxa de crescimento, o lucro, a dívida, etc. E depois você traz todo esse fluxo de caixa futuro a valor presente e chega então ao famoso valor justo da companhia ou preço justo da ação. O problema é que essa taxa de crescimento média usada para projetar os balanços são baseadas em expectativas. E a opinião e expectativa dos analistas variam. Por isso, o preço justo varia de uma casa de análise para outra. Outra análise quantitativa muito legal e que faz parte da análise fundamentalista é o valuation por múltiplos. Além de ser uma forma de comparar diferentes empresas, é também uma ótima forma de precificar uma ação. Porque não adianta olhar para o valor da cotação, isso não quer dizer nada. Uma pizza, por exemplo, pode ser cortada em 8 ou 4 pedaços e isso não altera em nada o valor da pizza. Uma ação custar R$ 8 e outra custar 80,
não significa que a que custa 8 é mais barata do que a que custa 80. As empresas têm tamanhos diferentes, números de emissões de ações diferentes. Então, como saber se uma ação está barata ou cara? A avaliação por múltiplos é muito usada por investidores para se ter uma percepção sobre o valor da empresa. Portanto, saber se uma ação está barata ou cara é uma das respostas que se pode obter através da análise por múltiplos. Os múltiplos se baseiam no conceito de valuation relativo, ou seja, precificar ativos através dos comparativos de mercado. Múltiplos de uma ação podem ser comparados com a média histórica da própria companhia ou múltiplos futuros do setor e de páreo da indústria. Um múltiplo famoso, por exemplo, é o preço pelo lucro, ou a quantas vezes o lucro a empresa está sendo negociada. Para chegar nesse índice, você pega o valor pelo qual a companhia está sendo negociada, que nada mais é do que o número de ações emitidas vezes a cotação, e divide pelo lucro, ou o último lucro apresentado, ou o lucro esperado. Essas informações você encontra no Google, mas eu vou deixar o link para um site confiável onde você pode obter esses dados. Se você chegar a um índice de 7, por exemplo, significa que a empresa está sendo negociada a 7 vezes o lucro. A análise por múltiplos tem cálculos relativamente simples, mas é preciso ter cuidado e conhecimento para ter certeza que se está usando os números contábeis de forma correta, assim como os comparativos. E vale lembrar que nenhum múltiplo deve ser analisado sozinho, ou não se deve usar um único múltiplo para analisar uma empresa. Vou dar alguns exemplos reais de preço por lucro, mas não vou julgar se isso é barato ou caro, até porque nenhum índice deve ser analisado sozinho. No momento da gravação desse vídeo, a Porto Seguro está sendo negociada a 7 vezes o lucro, enquanto a Magazine Luiza está sendo negociado cerca de 340 vezes o lucro. A Tesla está sendo negociada a cerca de 1000 vezes o lucro. E a Coca-Cola a cerca de 29 vezes o lucro. Mas como eu disse, não vou julgar se isso é barato ou caro. Nenhum índice deve ser analisado sozinho. E por último, e essa é a minha favorita, apesar de menos famosa, é a análise quant, baseada em dados, e aqui as possibilidades são infinitas. Dados que são modelados através de modelos matemáticos, estatísticos e econométricos. Por que esse é meu tipo de análise favorita? Eu acredito muito no poder dos dados. Eu acredito que os dados são os ativos mais valiosos do momento. Além disso, os números não mentem jamais. Alguns modelos econométricos famosos envolvem a equação da regressão linear e inclinação da reta. Existem também alguns modelos quant mais exóticos. Existe uma lenda urbana de que a Receita Americana utiliza um modelo quant baseado em escala logarítmica para fiscalização das declarações, que funciona da seguinte forma: um sistema conta quantas vezes os números de 1 a 9 aparecem nas declarações, e elas devem aparecer em uma escala logarítmica de distribuição, onde o número 1 aparece mais vezes, em seguida o número 2, depois o número 3, em uma proporção logarítmica. Se alguma declaração não cumprir essa distribuição, ela cai numa espécie de malha fina. E o mesmo recurso pode ser usado, por exemplo, para se verificar a confiabilidade de um balanço reportado. Me conta aqui nos comentários como você escolhe os ativos para investir e se você utiliza algum dos métodos de análise mencionados nesse vídeo. Para finalizar, não existe um método perfeito capaz de medir com precisão os movimentos do mercado, porque o mercado se comporta de forma irracional, baseado em expectativas de diferentes agentes econômicos. Quanto mais curto prazo, mais difícil é prever uma tendência. Não existe bola de cristal. Não tem como saber se amanhã um ativo vai cair ou vai subir. E quem te promete isso está mentindo. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Se inscreve, deixa seu like e compartilha com os amiguinhos.
Beijos e até o próximo vídeo. É isso? É.